A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de teologia online, nosso curso à distância. A nossa disciplina é a disciplina de homilética. Homilética, como a gente aprendeu desde a primeira aula, é a arte de elaborar sermões e pregar os sermões. O tema da aula de hoje é a aula 5, que tem como tema como preparar um sermão temático com uma introdução e ilustração. Nós vamos aprender como preparar uma introdução, ilustração e um sermão temático. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nosso ponto de partida, nós temos hoje alguns pensamentos e reflexão que antes de qualquer introdução ou antes de entrar em qualquer assunto, alguns pensamentos, algumas reflexões que a gente chama de frases de efeito pode atrair cada vez mais os ouvintes para aquilo que vai ser ministrado. E eu trouxe aqui 4 ilustrações ou 4 frases de efeito. O primeiro é que um sermão desinteressante não produz nada exceto pessoas desinteressadas. Então, um sermão que não é interessante, ele não vai fazer com que as pessoas se interessem por ele. É um autor anônimo, não sabemos quem foi que fez. Um provérbio árabe que diz assim: o melhor orador é aquele que transforma os ouvidos em olhos. Ou seja, num sermão, alguém que consegue pregar ele de forma que faça com que os ouvintes façam com que eles venham aguçar os seus ouvidos para que se fixe no pregador, que eles venham ficar concentrados no pregador. Esse é um bom orador. É quando o orador consegue transformar os ouvidos em olhos, deixar as pessoas atentas para o que vai ser falado. A terceira frase de efeito é de Aristóteles, um filósofo, que vai dizer assim: a mente nunca pensa sem imagem. Então imagine você pregar, né, e transmitindo imagens naquilo que você vai pregar. Então, quando um pregador, um orador, consegue fazer com que os pensamentos se transformem em imagem, ele vai fazer com que as pessoas prestem atenção no que vai ser falado. E principalmente quando ele consegue transformar pensamento em imagem. E por último, nós temos aí que Deus só teve um filho e ele decidiu ser pregador. Então, Jesus aprendeu uma profissão que foi carpinteiro, mas no final de tudo, o nosso Senhor Jesus decidiu ser um pregador. Então, é um privilégio para qualquer pessoa ser um pregador. É uma honra ser um homem que tenha esse chamado de pregar a palavra de Deus. Então, na aula de hoje, vamos aprender como preparar ou elaborar uma introdução, ilustração e um sermão temático. No ambiente teológico, a mensagem, que é o esboço ou um sermão, né, que é a pregação bíblica. Lembrando que sermão é homilia, né, no grego, que é o discurso com finalidades religiosas ou sacra no púlpito. Então, todo sermão ele é preparado através da homilética. Então, a gente vai aprender nesses meses, nessas próximas aulas, a classificação dos sermões, que é o sermão temático, textual e expositivo. E na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o sermão temático. Como preparar uma introdução? Na introdução, o pregador ele procura despertar a mente dos ouvintes. Ele vai inserir os ouvintes no discurso, de tal maneira que fiquem dispostos a prestar atenção à mensagem. Então, os primeiros 5 minutos da mensagem é a introdução. Então, ele deve captar, atrair, né, a atenção dos ouvintes. E a introdução ela tem 2 objetivos. Primeiro, conquistar a boa vontade dos ouvintes. Ou seja, deve existir uma simpatia da congregação com o pregador
e com o tema que foi escolhido para aquele aniversário ou que o pregador escolheu como tema. Então, o pregador deve ter afinidade com o público, com a localidade, principalmente com o tema. Então, um exemplo é procure conhecer bem as pessoas que estão organizando e procure fazer chamadas, videochamadas para as congregações. Então, quando se divulga quem é o pregador, quando se divulga o tema que vai ser abordado, isso faz com que as pessoas já tenham uma simpatia. Então, quando o pregador faz videochamadas ou algum story, algum status divulgando é, aquele evento, isso faz com que o pessoal venha ter uma simpatia por ele. Então, eu costumo, pelo menos assim, em grandes eventos que eu tenho a oportunidade e o privilégio de pregar, eu lanço frases de efeitos, faço videochamadas convidando o pessoal. Um exemplo, eu fui pregar num bairro, né, numa localidade chamada Alameda e Jaguarana. Então, meus irmãos, vocês que estão em Jaguarana, não percam, dia 17 de fevereiro, a tal horário, estaremos abordando Crescendo na Graça. Então, traga pessoas no Evangelho, que você faz uma chamada, coloca no status, coloca no story, marca lá a congregação, marca os organizadores. Então, isso vai fazer com que as pessoas criem, né, uma simpatia por você. Então, quando você for pregar, a introdução, você já criou uma simpatia com aquele público antes. Então, naquele momento da sua introdução, você vai ter esse primeiro objetivo de conquistar essa boa vontade, de conquistar essa simpatia dos ouvintes na introdução. E aí você já conseguiu antes, tá bom? E o segundo objetivo é despertar o interesse pelo tema. É possível que exista uma falta de interesse e simpatia pelo tema e pelo pregador. Aquele pregador, não vou muito com a cara dele. Aquele pregador não é isso tudo. Esse tema é um tema para a juventude. Então, esse é um tema mais para mulheres, isso é um tema para idoso. Então, vai existir um público que vai ter um desinteresse pelo pregador e pelo tema. Então, a gente tem que procurar despertar o interesse das pessoas pelo tema já na introdução. Então, há pessoas ali que estão interessadas mais em se apresentar, pessoas que vão ali mais para ouvir os hinos, pessoas que vão ali só para criticar. Pode surgir obstáculos no clima, né, na ventilação, pode estar muito quente, pode estar muito frio, pode ter alguma dificuldade na iluminação, pode estar muito claro, pode estar muito escuro, uma dificuldade no som, né, pode estar muito agudo, muito grave, muito baixo, muito alto. Então tudo isso pode desvirtuar o culto. Então a introdução tem como objetivo despertar o interesse. Então a falta de reverência, a incomodação, a inquietação do povo. Então os 5 primeiros minutos é muito importante para o pregador. Então há quem diga que a introdução deve ser como os garras de ferros. Você deve prender e atrair de imediato a atenção e a mente dos ouvintes. Então, os 5 primeiros minutos da introdução é a parte mais importante, porque você tem que conquistar esse povo e você tem que despertar o interesse desse povo. Então, a introdução ela tem como esse objetivo, esses 2 objetivos: conquistar a boa vontade dos ouvintes e despertar o interesse pelo tema. Tá bom? Agora, professor Humberto, como preparar uma introdução? Quais são os princípios da introdução? A introdução ela deve ser breve. Segundo, ela deve ser interessante e criativa. E ela deve estar conectada com o tema e com o texto que você vai ler. Quando eu digo deve ser breve, então evite na introdução, evite desculpas, piadas e bajulações. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui, tal, a sua esposa, aos seus filhos que eu tanto amo. Então, você pode agradecer, sim, uma saudação, sim, mas tenha cuidado para que isso não se torne uma bajulação.
tá bom? Então evite desculpas, desculpa pelo atraso, desculpa por isso, piadas. Então evite na introdução desculpas, piadas e bajulações. Seja breve. Que a sua introdução deve ser interessante e criativa. Então, fale de uma experiência que você teve vindo a caminho. Meus irmãos, eu tive uma experiência inacreditável vindo para cá. O pessoal gosta de ouvir essas coisas. Use uma ilustração. Você pode usar uma reportagem, uma pesquisa, uma ilustração na introdução. Algo bem criativo. E essa ilustração e essa experiência que você vai contar deve estar conectada com o tema e contexto. Então, deve visar o assunto. Um exemplo de uma introdução que eu vou colocar aqui, o texto, né, que é em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24, falando sobre o filho pródigo. Então, o assunto é os perdidos e achados. E o tema que eu vou pregar sobre a mensagem é um filho achado. Então, como eu vou despertar o interesse, cativar a atenção desse povo na introdução? Então você começa assim, uma pequena ilustração que eu coloquei. Meus irmãos, na feira de Chicago, com o intuito de ajudar os pais a localizarem os filhos perdidos, as autoridades criaram um departamento de perdidos e achados para crianças. Por quê? A feira de Chicago é muito conhecida pela a tendência de novos produtos da tecnologia e que são lançados. Jogos, lá vai ser também lançados algumas tendências da moda. Então, muitos jovens, crianças e adolescentes gostam de ir para lá. Então, as autoridades preocupadas com isso, criou um departamento de perdidos e achados para crianças. No capítulo 15 de Lucas, podemos afirmar que é o departamento de perdidos e achados da Bíblia. Porque nessa passagem, o Senhor Jesus vai falar de 3 coisas que se perderam e foram achados. Primeiro, uma ovelha. Depois, uma moeda ou uma dracma perdida. E por último, o filho pródigo. No texto a qual a gente escolheu, que a gente leu, nós vamos aprender ou vamos ver a história do filho que se perdeu e foi achado. Pronto. Então essa é uma introdução. Perceba que eu usei a feira de Chicago como uma ilustração. Depois eu peguei o capítulo 15 de Lucas, fiz já um breve esboço, resumo do que o capítulo 15 fala. E por último, fiz uma afirmação do que eu vou falar, que é a história do filho pródigo. E aí você vai e prega. Então perceba que como se prepara a introdução, breve, interessante e criativa e conectada com o tema e com o texto. Professor, e como preparar uma ilustração? Qual é a definição de ilustração? A palavra ilustrar significa iluminar, tornar claro, mediante a exemplo ou exemplos. Pode ser por uma parábola, uma analogia, uma alegoria, uma história ou uma experiência pessoal. A ilustração é para o sermão o que uma janela representa para uma casa. Assim como uma casa necessita e permite a entrada de luz para uma boa iluminação, uma boa ilustração possibilita a compreensão da mensagem. Então, os ouvintes gostam de aprender muito por histórias. Então, quando você consegue ilustrar, você ilumina as ideias, você torna visíveis. Então, as ilustrações tornam as pregações mais visíveis. Então, perceba que quando Jesus vai falar sobre o Evangelho, tem uma ilustração maravilhosa que ele gosta de pregar, uma parábola, que é a parábola do semeador. Ele cria a imagem na mente dos ouvintes e ali ele faz uma ilustração, né? Dos terrenos, dos espinhos, dos pedregais, da boa terra, dos pássaros que vêm. Então, Jesus dá um exemplo de como fazer uma ilustração através de parábola. Você pode usar uma parábola, uma história, uma experiência, até mesmo uma reportagem, tá bom? Professor, quais são as fontes da ilustração?
As ilustrações não surgem do improviso ou num passo de mágica. Então é preciso ter o hábito de cultivar e colecioná-las. Então, quais fontes que existem? A Bíblia é recheada de ilustrações ou parábolas. Livros, existem livros aí de autores só sobre ilustrações. Pesquisas, você pode usar pesquisas e reportagens, artigos. Observação da natureza. O Senhor Jesus observava muito a natureza e as funções que tinha a cada elemento. Uma experiência de alguém, a experiência da congregação, uma experiência pessoal. Eu vou deixar uma dica aqui. Evite expor defeitos citando nomes, tá bom? Ou principalmente de família. Então evite expor alguém, os defeitos de alguém, principalmente quando é a família. Eu lembro de uma certa vez que eu gostava muito de citar, era exemplo da minha filha. E uma vez eu brincando, né? E eu disse assim, rapaz, vocês têm que ser que nem a minha filha, rapaz. Se acordar cedo. Se acordar de 5 horas. Se acordar às 5. Às 5 para as 10, às 5 para as 11, às 5 para as 12. Então quem se acorda às 5 para as 10, às 5 para as 11, às 5 para as 12, perdeu uma grande parte da vida de fazer algo produtivo. Então as pessoas riram, aquele negócio todo, tal. Usei um humor, né? Sendo que quando eu cheguei em casa, minha filha disse, pai, eu não gostei do que o senhor fez. O senhor me expôs e o pessoal ficou olhando para minha cara e riu. Então eu não tive a noção de que as pessoas iam... a reação da minha filha. Então numa ilustração, entre agradar o povo e agradar a sua família, agrade a sua família. Então não exponha os erros de sua família numa ilustração ou numa pregação. Você pode, de repente, fazer com que sua família fique triste, tá bom? Então, minha filha, ela é muito apegada a mim. Então, ela gostava, ainda gosta, né? De sair muito comigo. Então, quando eu vou pregar, ela gosta muito de ir. Pai, deixa eu ir com o senhor, deixa eu ir com o senhor. Menino, né? Se apega muito ao pai. E ela ia muito comigo, então para onde eu pregava e eu levava ela, às vezes eu citava um defeito. E isso ela não gostou. Tá bom? Então isso é ruim. Tá bom? Quais são as características de uma boa ilustração? Ela deve ser apropriada, clara, realista e breve. Quando eu digo apropriada, deve estar em sintonia com o tema. Clara, deve facilitar a mente e a compreensão das pessoas. A ilustração deve ser realista, não deve ser algo difícil de acreditar, né? Existem algumas ilustrações que parece até que é mentira e é difícil de acreditar. Na convenção que eu faço parte, tem um cantor, e eu não vou dizer o nome dele, mas está espalhado aí na internet, virou meme, está no TikTok, está em várias coisas aí, ele contando uma experiência que ele teve. Foi convidado para uma festa e cada um ficou de levar um prato. Um levou a macarronada, o outro levou o arroz, o outro levou o refrigerante, o outro levou a sobremesa e ele ficou de levar o frango assado. E ele estava sem dinheiro. E ele disse que de repente estava na rua orando a Deus e pedindo a Deus que desse condições de ele ir para essa festa. E de repente ele viu um caminhão vindo desgovernado passando na rua e passa no quebra-mola e ali era um caminhão que era do galinheiro. E quando o caminhão passa nesse quebra-mola e desinvestado lá, né, sem freio, aquele negócio todo, e ele ficou assustado e quando de repente ele olha assim de lado, uma galinha. Aí ele imita a galinha. E aquilo ali, a forma que ele fez foi tão engraçado. Então algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. Ele mesmo já contou outra experiência de que Deus pediu para ele soprar no botijão de gás. E ele passou mais 15 ou foi 20 dias com gás. O gás estava acabando, ele estava sem dinheiro para comprar o gás. E aí Deus disse que era para ele soprar na mangueira do gás. E ele soprou umas 3 vezes.
e ele passou mais 10 a 15 dias com gás. Ou seja, é uma experiência que ele teve, mas às vezes é de difícil compreensão de acreditar. Então, a ilustração, as experiências, deve ser realista, né? Então, quando você faz algo difícil de acreditar, o povo fica um pé atrás. Deve ser breve, ou seja, não deve ofuscar o tempo do sermão. Não passe mais tempo falando de experiências ou de ilustrações. O pregador deve estar preocupado em pregar a mensagem, a palavra de Deus. Quais são os efeitos e resultados das ilustrações? 5. Ela motiva o interesse, ela amplia a ideia, ela fixa a ideia, ela dá beleza e ela dá força e emoção. Quando eu digo que ela motiva o interesse, ela atrai e desperta as pessoas. E depois que ela atrai e desperta, há um provérbio que diz que um quadro vale mais do que 1000 palavras. Então ela amplia a ideia. Por último, ela dá beleza. Ela agrada, ela encanta, ela conquista. E depois que quando você encanta e conquista através de uma boa ilustração, ela dá força e emoção. A lógica convence e a emoção gera força, adrenalina. Então as pessoas vibram, as pessoas têm uma tendência a reagir a uma boa ilustração, tá bom? Então você consegue emocionar e gerar força para as pessoas através de uma boa ilustração, tá bom? Então, qual é a estrutura do esboço que a gente tem? Introdução, e a introdução é captar a atenção. E como é que eu vou captar a atenção? Através de uma ilustração. Um breve resumo do que você vai dizer, acompanhado de uma proposição, de uma informação ou uma interrogação. Lembra que eu coloquei que vamos ver a história do filho que se perdeu? Coloquei lá. Eu poderia colocar uma outra afirmação, uma interrogação. Vamos aprender por que esse filho se perdeu. Então já vamos mudar totalmente a minha pregação. O filho pródigo se perdeu por quê? Primeiro, não valorizou o que ele tinha. Não valorizou a vida do seu pai. Não valorizou isso. Aí você vai pregando, tá bom? Então, você vai, depois da introdução, você faz a apresentação dos pontos principais, lembrando que é com ordem lógica e progressiva, que a gente aprendeu na aula anterior, a conclusão com resumo e apelo, tá bom? Agora, vamos aprender como preparar e elaborar um sermão temático. O que é um sermão temático? O sermão temático, o pregador é que determina o assunto. Eu disse que queria falar sobre achados e perdidos, é o assunto. E o tema foi o filho pródigo. Então, através do sermão temático, o pregador, ele busca as divisões principais nos textos bíblicos. Pode ser em Gênesis, pode ser em Apocalipse, pode ser em qual for. Ele que vai escolher os textos para pregar o tema sobre achados e perdidos, tá bom? Em outras palavras, primeiro vem o tema, depois o pregador vai buscar os textos bíblicos. É o método mais usado por ser mais fácil de ser preparado. É muito útil para sermões doutrinários e evangelísticos. Por quê? Eu tive a oportunidade, na minha vida toda, de dar 3 doutrinas mesmo. E de dar estudo eu já tive várias oportunidades. E uma vez eu preguei sobre a doutrina sobre o propósito da igreja na Terra. Olha o tema. O propósito da igreja na Terra. Aí eu trabalhei o que é a igreja, a definição, o conceito de igreja e qual é o seu propósito. Pronto. Aqui na Terra. E dei uma doutrina. A outra doutrina já não foi tão temática. Já trabalhei textual. Eu falei sobre a santidade na Epístola de Pedro. Então preguei sobre santidade na Epístola de Pedro. Como é que Pedro enxergava a santidade? Lá fui. Então foi algo mais temático, mais expositivo. Preguei ali dentro só da Epístola de Pedro.
E já preguei também, já dei uma doutrina falando sobre qual foi uma igreja, o perigo da igreja defensiva. Qual o perigo da igreja defensiva? Ela pode esfriar, ela pode ficar acomodada, ela pode perder a sua visão espiritual. Aí eu preguei sobre o perigo da igreja defensiva. Pronto, e ali tem a doutrina. Então, o sermão temático ajuda muito. Você escolhe o tema, escolhe os textos e ali vai pregando, tá bom? Então, é muito útil, é muito bom se você falar. Um exemplo, vamos falar sobre o aborto numa perspectiva, numa visão bíblica. O tema é aborto. E aí você vai pegar os textos, tá bom? Quais são as vantagens do método do sermão temático? A variedade de assuntos que você pode ter, a facilidade de preparo, a facilidade para alcançar os objetivos, né? Você tem essa facilidade. Favorecimento da unidade, ou seja, quando você escolhe um tema, você não corre o risco de misturar com outras coisas. Então você vai ter uma unidade ali. Favorecimento do estilo literário, porque você vai conseguir aplicar melhor aquilo. Você pode até escolher um hino para aquele estilo, daquela pregação, daquele tema que você teve, tá bom? É muito mais fácil você escolher um hino, de escolher uma poesia e trabalhar ela, até mesmo uma ilustração. E favorecimento da sequência lógica e da harmonia de parte. Ou seja, você consegue seguir um raciocínio, tá bom? Esse é a vantagem de pregar o sermão temático. E qual é a desvantagem, professor? É o risco do secularismo. Então, de repente, você quer falar sobre alcoolismo, o perigo das drogas e do alcoolismo. Então, você vai pregar tanto sobre alcoolismo que você vai parecer mais uma palestra. Então, você vai ser muito secular e intelectual. Então, essa é a desvantagem. O sermão temático pode correr o risco de ser muito secular, ficando muito distante da Bíblia, e muito intelectual, tá bom? Ficando muito no mundo das ideias. E isso pode fazer com que a igreja rejeite, porque a igreja também tem pessoas simples e muitas vezes essas pessoas têm mais uma necessidade espiritual do que propriamente secular e intelectual. Você pode usar sim, dentro de alguns temas, secular e intelectual, mas não ficar preso a ele. Seja bíblico, pregue a Bíblia. Pregue mais texto, tá bom? Então, é uma desvantagem de você escolher falar sobre alcoolismo, sobre drogas, ou até mesmo sobre aborto, e ficar muito no mundo do intelectualismo e do secularismo. E a outra situação é de você ser muito raso, não ser profundo, porque você não consegue se aprofundar na temática muitas vezes. Por quê? Você se preocupa de pregar outros textos. Então, eu quero falar sobre, vamos dizer um exemplo, sobre santidade. A santidade na epístola de Pedro, a santidade que Jesus ensinou, a santidade no Antigo Testamento. Você vai pregando e você não se aprofunda o que é santidade. O que é santidade? Qual é o conceito? Qual é a sua perspectiva? Qual é a progressão da santidade? Ela começa aqui, ela é progressiva, até a ser consumada. Então, vai pregar sobre santidade o tema, então se aprofunde. Então, você pode correr o risco, a desvantagem de ser raso. Falar sobre santidade e não se aprofundar no que é santidade. Tá bom? Então, essa é a desvantagem do sermão temático. Vamos aqui fazer alguns tipos de sermão temático. De ordem cronológica, vamos dizer que a ideia central, o assunto é: os juízos de Deus são reais. Aí você pega: os juízos de Deus atuaram no dilúvio, atuaram em Sodoma e Gomorra e atuaram nas últimas pragas. Perceba que está na ordem cronológica: dilúvio, Gênesis capítulo 8, por ali, né? Sodoma e Gomorra, parece que no capítulo já 15 ou 14. E as últimas pragas,
lá no Êxodo. Então, você pode pregar um sermão sobre os juízos de Deus, que são reais, de forma cronológica. Então, o ideal é que, quando for pregar um sermão temático, e você for falar sobre a Bíblia toda, fala de forma cronológica. Ajuda bastante, tá bom? Estudo de casos e fatos bíblicos. Vamos dizer, o tema é Deus perdoa a todos. Então, perceba que é um fato bíblico. Quais são os fatos bíblicos? Deus perdoou a Davi, Deus perdoou a Maria Madalena e Deus perdoou a Pedro. Mas perceba que eu usei a cronologia: Davi no Antigo Testamento, Maria Madalena nos Evangelhos, no ministério de Jesus, e Pedro após a ressurreição de Cristo, de uma forma cronológica. Então, está dentro de fatos bíblicos, de ocorrências bíblicas. Você também pode fazer uma análise de um sermão temático de uma doutrina em seus diferentes aspectos. Por exemplo, eu quero falar sobre a volta de Jesus está próxima. Então, quais são os sinais da natureza acerca da volta de Jesus? Isso é uma doutrina. Quais são os sinais políticos e sociais da que a volta de Jesus está próxima? Quais são os sinais religiosos que nós temos acerca da volta de Jesus está próxima? Então, você dá uma doutrina sobre isso, tá bom? Então, você vai pegar um tema doutrinário em diferentes aspectos. Você pode preparar um sermão temático sobre afirmações e expressão da Bíblia. Vamos dizer que o exemplo é Cristo, o grande eu sou. Então, você vai pregar lá: Jesus afirmou, eu sou o bom pastor. Está escrito tal, 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 tal. E o que é que o bom pastor faz? Você vai lá e diz: eu sou a videira. O que era a videira? Por que Jesus disse que era a videira? Tal, tal. Jesus também afirmou, eu sou o pão do céu. Então, são sermões temáticos. Cristo, o grande eu sou. Pode ser de argumentação e por comparação, você pode preparar uma mensagem temática. A ideia central: devemos obedecer a Bíblia. Qual é o argumento e a comparação que você vai fazer? Os profetas obedeceram. Os apóstolos obedeceram. E Jesus obedeceu. E você, santo, e você, santa, cocadinha, também deve obedecer a Bíblia. Por que você não quer obedecer? Você pode dar uma doutrina acerca disso. O tema é: devemos obedecer a palavra de Deus ou a Bíblia. Aí você vem, os profetas, os apóstolos e Jesus, e pegar textos que falem sobre isso. Pode ser de conceitos bíblicos. Um exemplo: devemos crescer no amor. Aí você vai pregar: crescer no amor sentimental, que é o eros. Mas esse amor sentimental você deve crescer para com a sua esposa, para com seu cônjuge. Você deve crescer no amor fraternal, que é o filo. Esse é o amor para com a congregação, para com o próximo. E você também deve crescer de amor incondicional, de forma ágape, de amar, amando sem esperar nada em troca. E aí você pode pregar, tá bom? Perceba que são conceitos bíblicos sobre o amor, e ali você prega essa mensagem, tá bom? Vamos aqui para a atividade que a gente passou na última aula, falando sobre o chamado. O assunto é o chamado. E qual foi o tema? O chamado de Abrão. E eu coloquei aqui uma introdução. Olha a introdução. Quero pregar para jovens, por exemplo, ou para adolescentes. Todo candidato tem um desejo de ser convocado pelo concurso que ele fez. É um privilégio ser chamado, convocado pelo concurso. Ver o seu nome ali nos aprovados. E todo jogador de futebol tem um sonho de ser convocado pela seleção nacional, de defender. Agora imagine uma pessoa ser convocada, chamada por Deus, para ser amigo de Deus e ser o pai da fé. Pois bem, vamos aprender sobre o chamado de Abraão. Olha a introdução. Cativante, criativa. Usei ilustração, usei reportagem, usei alguma coisa para chamar a atenção. E aqui eu preparei 2 sermões temáticos.
em cima do chamado de Abraão. O primeiro sermão que eu preparei. Um chamado desafiador. Está escrito de Gênesis 12, do 1 ao 3. Por que desafiador? Teve que deixar pai, teve que deixar mãe, teve que deixar a terra que ele viveu, que ele cresceu. Foi um chamado triunfante. Por que foi triunfante? Porque Melquisedeque, quando viu Abraão, disse: bendito seja o Deus de Abraão, Deus Altíssimo de Abraão, que deu vitória àqueles 3 grandes reis. Um chamado abençoado e provedor. Por quê? O anjo vai dizer assim: Abraão, não precisa sacrificar o teu filho, porque Deus tem visto a tua fé e vai te abençoar, tu e tua descendência. Então, ali ele conheceu o Jeová Jireh. Então você consegue perceber aí um chamado desafiador, triunfante e um chamado abençoado e provedor. Preguei a mensagem. Você pode também pregar esse segundo sermão. Um chamado para uma nova vida. Deus chamou Abraão para viver uma nova vida. Uma nova vida a qual Deus queria para ele. E aí você vai, pesquisa sobre o assunto e prega. Um chamado para um novo nome. Porque Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Aí você explica. Um chamado para uma nova geração. Por quê? Deus disse que ia abençoar toda a descendência de Abraão. Então você consegue aí pregar um sermão temático. O assunto é o chamado. O tema, o chamado de Abraão. E aí coloquei uma introdução e duas pregações aí que você pode pregar. Tá bom? Outra forma de preparar o esboço é dessa forma, né? O assunto, perdão. O tema, Deus perdoa. Introdução, ilustração e a transição, que a gente aprendeu como se faz. Qual é o argumento? Primeiro, Deus perdoou Davi. Salmo 51, verso 1. Deus perdoou o que, Davi? O crime e o adultério. Aí você, perdoa. Prega lá. Deus perdoou a Pedro. Perdoou o quê? Perdoou o que a Pedro? A negação de Cristo e a blasfêmia. Terceiro, Deus perdoou a você os pecados passados e os pecados presentes. E aí você faz o resumo e faz um apelo. Então, perceba que é fácil preparar o sermão temático, né? Tem muita vantagem. Então, a atividade da semana é preparar um sermão, ou da Páscoa ou do Dia das Mães. O assunto é esse, Páscoa e Dia das Mães. E vocês vão preparar um tema, introdução e todo o esboço como a gente aprendeu na aula anterior. Bom? E aqui também nessa aula. Então que Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido como preparar um sermão temático com introdução e ilustração. Que Deus vos abençoe. Que vocês coloquem em prática para que Deus possa usar vocês poderosamente através de um sermão temático. Então até a próxima aula. Que Deus vos abençoe. Amém, meus irmãos?